Você realmente conhece a história de Jack o Estripador? Ou só viu o que o cinema e os livros quiseram te mostrar? Todo mundo já ouviu falar de Jack, mas o que é mito? O que é real? Como ocorreu de fato um dos maiores mistérios que o mundo já viu e por que até hoje há tanto terror em só alguns casos de assassinatos? E por que esse ocorrido é uma incógnita? E se eu te contasse que tem algo a mais nesse caso que nem livros e filmes tiveram coragem de mostrar? Só vai ficar até o final desse vídeo quem tem estômago para aguentar toda a verdade sobre a história de Jack o Estripador. Em 1888, Londres era o coração do mundo, mas existe um pedaço da cidade que parecia viver em outro planeta. O East End, ruas apertadas, iluminação fraca, cortiços lotados, fome, doenças, gente tentando sobreviver dia após dia. E no meio desse cenário, um nome começou a se espalhar como fogo. Um nome que atravessou séculos: Jack, o Estripador. Só que antes da gente chegar no monstro, eu quero te fazer uma pergunta direta. Se ninguém nunca viu o rosto dele com certeza, como esse caso virou o mais famoso de todos os tempos? Porque o que aconteceu em Whitechapel não foi apenas uma sequência de crimes, foi o encontro perfeito entre medo, miséria, imprensa faminta por manchete e uma investigação que parecia correr atrás de uma sombra. No fim do verão de 1888, Whitechapel já era um lugar onde muita gente sumia sem virar notícia. A região tinha uma população enorme vivendo em condições precárias, com hospedarias baratas onde pessoas pagavam por um canto para dormir, às vezes por poucas horas. Para muitas mulheres, a linha entre trabalho, falta de trabalho e desespero era quase invisível. E aí, numa madrugada de 31 de agosto, o corpo de Mary Ann Nichols foi encontrado numa rua escura. A cena chocou até quem já tinha visto miséria de perto. Não era apenas uma morte. Havia um padrão de violência que gritava uma coisa: quem fez aquilo não estava tentando só matar, estava tentando deixar uma mensagem. A polícia começou a investigar, mas Londres era enorme e Whitechapel era um labirinto, sem câmeras, sem DNA, com comunicação falha e com uma população que muitas vezes desconfiava das autoridades. Cada pista virava fumaça. E então veio a segunda morte que consolidou o pânico. No dia 8 de setembro, encontraram Annie Chapman. O medo deixou de ser um rumor e virou certeza. Havia alguém caçando naquela área. E quanto mais o pânico crescia, mais a cidade virava palco. Os jornais começaram a estampar cada detalhe. Pessoas se juntavam nas ruas, grupos de vigilância apareceram e a pergunta passou a ser uma só: quem é ele? Só que aqui tem uma virada que pouca gente pensa. Em casos assim, a história não é escrita apenas pelo criminoso. E isso importa muito porque foi nesse clima que surgiram cartas que zombavam da polícia. Cartas cheias de ameaça. Cartas com um personagem se apresentando como o autor dos crimes. E entre essas cartas, uma se tornou famosa porque trouxe um detalhe que mudaria tudo: a assinatura. Jack the Ripper. O nome era perfeito, curto, assustador, o tipo de nome que manchete adora e que o medo repete sem pensar. Mas sabe qual é o detalhe perturbador? Existe uma discussão séria até hoje sobre a possibilidade dessas cartas terem sido trotes e de que o nome Jack o Estripador pode ter sido impulsionado pela imprensa, não pelo assassino. E aí a história fica ainda mais sinistra, porque se o nome foi criado como espetáculo, isso significa que a lenda nasceu junto com o terror. Só que enquanto o debate acontecia, o assassino continuava. Na noite de 30 de setembro, aconteceu o que muitos chamam de evento duplo. Em poucas horas, duas mulheres foram mortas, Elizabeth Stride e Catherine Addles. Para a população, não havia mais dúvida. Whitechapel estava sob ataque. E pior, parecia que o criminoso estava ficando mais ousado, como se estivesse testando até onde podia ir. E foi nesse período que um outro episódio adicionou gasolina na fogueira. A carta conhecida como From Hell, enviada ao líder de um comitê local de vigilância, acompanhada com algo que parecia ser parte de um órgão humano. A cidade parou, o medo virou histeria e o assassino, verdadeiro ou imaginário, virou uma presença constante na mente das pessoas. Pelo jornal, pela carta, pelo boato,
A investigação se intensificou. A polícia recebeu centenas de mensagens, muitas falsas. Testemunhas apareciam, depois sumiam. Suspeitos eram apontados por vizinhos, por jornalistas, por pessoas aleatórias. E quanto mais barulho, mais difícil ficava separar pista real de invenção. E então veio a última morte considerada canônica por muitos pesquisadores, a que fecha o ciclo de forma brutal. Em 9 de novembro, encontraram Mary Jane Kelly. Diferente das outras, ela foi morta dentro de um quarto. Isso mudou a percepção do caso, porque indicava que o assassino tinha tido mais tempo e que talvez, naquele momento, ele não estivesse mais só correndo risco, ele estivesse confortável. Depois disso, o padrão dos crimes, pelo menos daquele recorte de 1888, pareceu parar tão de repente quanto começou. E aí vem a pergunta que nunca morre: por que ele parou? Foi preso por outro motivo? Morreu? Saiu de Londres? Foi internado? Ou a pressão ficou grande demais? Mais de um século depois, ainda existe uma briga enorme sobre o que a gente acha que sabe. Porque, no fundo, Jack o Estripador virou um mito, e mitos têm um efeito perigoso. Eles engolem pessoas reais. E quando a gente chega nos suspeitos, a coisa fica ainda mais intrigante. Entre os nomes mais citados, 3 aparecem repetidamente: Montag Druitt, Michael Ostrog e Avon Kosminski. Druitt era um homem yezida aparentemente respeitável, que morreu pouco depois do fim da sequência de 1888. E isso alimentou teorias por décadas. Ostrog tinha histórico criminal e entrou em listas de suspeitos, mas também há dúvidas enormes se ele sequer poderia estar em Londres na época. E Kosminski, esse é talvez o nome mais explosivo. Kosminski era um imigrante polonês que vivia na região e foi tratado como suspeito por gente ligada à investigação. Décadas depois, no século XXI, um autor afirmou ter encontrado evidência genética em um chale ligado a uma das vítimas, apontando Kosminski como o assassino. Só que essa alegação é altamente contestada, com críticas pesadas sobre procedência do objeto e risco de contaminação ao longo do tempo. Ou seja, é o tipo de solução que parece definitiva até você olhar de perto. E isso é quase poético, de um jeito sombrio. No caso mais famoso do mundo, até as supostas respostas viram novas perguntas. Agora repara como esse caso é diferente de quase todos os outros. Não existe confissão confiável, não existe arma oficial, não existe foto, não existe um ponto final. O que existe é um rastro de medo e uma cidade que aprendeu naquele outono que um assassino invisível pode ser mais poderoso do que um assassino capturado. E aí a lenda cresceu. Jack virou livro, filme, turismo, teoria, culto de detetives amadores, virou uma indústria. E enquanto isso, aquelas 5 mulheres, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly, muitas vezes foram reduzidas a notas de rodapé, como se o destino delas fosse apenas apresentar um monstro. Mas talvez a verdade mais dura seja essa: o maior mistério não é só quem foi Jack o Estripador, é como uma cidade inteira permitiu que aquilo acontecesse, noite após noite, em um bairro onde vidas valiam pouco. E aí, eu te prendo numa última reflexão, porque ela muda tudo. E se ele só entendeu, antes de todo mundo, que naquelas ruas escuras, a sociedade já tinha decidido quem merecia ser protegido e quem podia ser descartado? Se você quer mais histórias reais, cheias de mistério e detalhes que a maioria nunca te conta, se inscreve no canal, porque a cada vídeo a gente desce mais fundo nessas sombras e entende melhor o mundo. Agora me diz com sinceridade, se o nome Jack o Estripador talvez tenha sido um produto do medo e das manchetes, quantas outras verdades históricas a gente repete hoje sem perceber que foram construídas do mesmo jeito?